Meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Não deixe de assistir esse vídeo só porque você está vendo que ele é um pouquinho mais longo. Deus tem algo especial para você e eu te convido a ler, abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Eu estarei lendo aqui do versículo 1 até o versículo 9. Preste bastante atenção. Que sucedeu, diz o Senhor, depois que morreu o meu servo Moisés, depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, o Senhor falou a Josué, filho de Num. No versículo 2 diz assim: meu servo Moisés é morto. Deus anunciando a Josué: meu servo Moisés é morto. Agora, pois, levanta-te. Deus dando a ordem a Josué: levanta-te e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhes dou, a saber, aos filhos de Israel. O Senhor estava dando, o Senhor estava ofertando a terra prometida aos filhos de Israel. Deus estava prometendo aqui, dando uma garantia: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Todo local onde você pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será vosso limite. É uma garantia de uma terra muito boa aqui para os servos de Deus, para os filhos de Israel. Nenhum homem permanecerá de pé diante de ti todos os dias da sua vida. E diz que assim como foi com Moisés, assim serei com você, Josué. E no versículo 6 diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Diz que nenhum homem permanecerá de pé diante dele todos os dias da vida dele. Todos os dias da vida de Josué, nenhum homem permanecerá de pé diante dele. Ele seria vitorioso em tudo. E diz no versículo 7, tão somente ser forte e corajoso. Não seja temeroso, não seja covarde. Porque diz o Senhor aqui: eu serei contigo, eu não te deixarei nem te desampararei. Tão somente ser forte, ser muito corajoso. Não se aparte da tua boca o livro rolo desta lei. Não se aparte da tua boca a palavra de Deus. É uma ordem de Deus aqui para Josué, uma ordem expressa. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui nessa palavra, aqui nesse texto, Moisés já morreu. Deus está anunciando isso a Josué. Moisés morreu e agora Deus levantou a Josué para continuar o seu programa, para continuar a missão que Moisés começou. E com isso, seja qual for a posição humana, nós aprendemos aqui que a morte é uma realidade que não faz acepção de pessoas. Moisés morreu. A morte é uma realidade que não escolhe, que não faz acepção. Todo mundo vai encontrar com ela um dia, ou vai ter um encontro com a morte natural, vai ter um encontro com a morte por um acidente. Mas a morte é uma certeza para todo mundo. Moisés morreu. Então, Josué aqui foi escolhido por Deus para dar continuidade à missão. Então, a morte ela leva o rei. A morte ela leva o rei sem poupar o mendigo. É uma realidade. A morte, ela visita um rico, um milionário em sua mansão, mas não se esquece também do pobre em sua simples casa, na sua humilde casa, em seu casebre. A morte não esquece desse também. Ela visita realmente o rei sem poupar o mendigo. Ela visita o rei sem poupar aquele que não tem nada. Ela também leva a melhor sobre o doutor, sobre o acadêmico, sem se esquecer do tolo. Ela não se esquece do tolo. Então, ela levou Matusalém com 969 anos e ela pode levar um bebê recém-nascido. É assim que é a realidade. A morte não pode ser evitada. A morte não pode ser evitada. A morte não pode ser enganada. Moisés, embora fosse um servo de Deus e alguém que dificilmente poderia ser dispensado, morreu. Moisés morreu. E com a chamada de Josué, como nós vemos aqui nesse texto, logo no início do texto, aprendemos que, independente dos instrumentos que Deus usa, ele não está preso a nenhum deles. Deus não estava preso a Moisés, Deus não estava preso a Josué, e Deus não está preso a mim e nem a você. A situação do momento foi um dos motivos para Deus fazer advertências nesse texto. Deus fez algumas advertências: ser forte, ser corajoso. Eram momentos difíceis, pessoas atravessando o grande deserto, pessoas murmurando, pessoas reclamando,
No entanto, os únicos que entraram na Terra Prometida foi aqueles que tinham menos de 16 anos, porque os de 16 anos acima, nenhum entrou na Terra Prometida, inclusive Moisés, que morreu antes de entrar, conduziu o povo, mas quando chegou no momento de entrar na Terra Prometida, ele somente contemplou. E aí Deus levantou a Josué. Deus levantou a Josué para conseguir, ou para prosseguir com a entrada triunfal na Terra Prometida. No entanto, não foi tão fácil. Ainda tinha muitas batalhas para eles conseguir herdar essas terras. Ainda tinha muitas batalhas para eles conseguir conquistar a Terra Prometida. E é interessante que existem algumas chaves para a vitória. Existem algumas chaves para se alcançar aquilo que se almeja. E para Josué aqui, Deus deu algumas chaves. Eu vou citar algumas aqui, você pode estar anotando. A primeira delas foi a obediência, a chave da obediência. Primeira coisa que Josué teria que fazer era atravessar o Jordão. E ele assim o fez. Josué atravessou o Jordão sem temor. Foi destemido em conduzir o povo através do Rio Jordão. Ele teria que tomar posse da terra que Deus já havia garantido dar-lhe, e ele, sem temer, tomou posse da terra, tomou posse da terra que o Senhor havia lhe prometido. Não ter medo dos gigantes que habitavam naquela terra, ele foi muito destemido, conduziu o povo sem temor para aquelas terras, e manter-se no caminho certo, manter-se na palavra de Deus, crendo que a palavra de Deus lhes garantia a vitória, que Deus lhe garantia a vitória dentro da palavra. Então, a chave da fé e da determinação, nós temos que também seguir esses exemplos de Josué com fé e com determinação. Quando os espias, quando ele ia conquistar uma terra, enviava alguns homens para espiar a terra, para olhar como que seria, quais os meios, quais as formas mais fáceis de entrar naquela terra, com quem eles teriam que lidar para alcançar a vitória sobre aquele povo. Então, esses espias em determinada terra, eles voltaram e expressaram o temor. Então, quando eles relataram o medo de entrar na Terra Prometida, juntamente com Caleb, Josué disse a Israel. Veja só o que Josué disse. Números 14, eu recomendo você estar lendo Números 14 também. Versículo 8 e 9, eles disseram assim: se o Senhor se agrada de nós, então nos porá nessa terra e nos dará. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais, disse Josué e Caleb ao povo de Israel. A chave do esforço é bastante importante também, ser corajoso quanto a isso aí, esforçar para alcançar aquilo que lhes é prometido. Grande parte do território da Terra Prometida era montanhosa. Você conseguia entrar em um local, para um exército ter acesso a um local em terra plana, em pistas boas, é mais fácil, mas em terras montanhosas é mais difícil de se ter acesso. As trincheiras são montadas, as dificuldades são maiores. Então, a promessa de Deus, ela não pode ser impedida. Então, grande parte do território da terra era montanhosa, mas a palavra de Deus, a palavra de Yeshua jamais falharia. Jamais falharia, porque Deus é infalível. A chave do bom ânimo, versículos 6, 7 e 9. Aqui você pode estar acompanhando em Josué capítulo 1 e em Números capítulo 14. Você vai ver estes textos sendo citados. O ânimo é constante atenção e fervor no desempenho dos projetos de Deus, né? Nos projetos que Deus nos responsabiliza por ele. Então nós temos que ser esforçados, nós temos que ter bom ânimo. A chave da força e da coragem, a chave da força e coragem. O servo do Senhor deve ser intrépido. A segunda ordem de Deus, tão necessária a um guerreiro, foi ser forte, ser corajoso, como está registrado no versículo 2, logo no início do capítulo que nós lemos. Não te deixarei, literalmente diz assim, não te abandonarei. Eu não te deixarei em apuros. É essa a garantia de Deus para mim e para você. A chave da visão. A chave da visão. Essa é a certeza do cumprimento das promessas de Deus.
Deus faz uma promessa muito especial a Josué a respeito da posse da terra prometida. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, nós lemos aí, vulo tenho dado. Isso está no versículo 3, você pode estar acompanhando aí. Então, Josué já era velho e avançado em anos, né? Josué também, já velho e avançado em anos. E disse o Senhor: já estás velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para possuir. Capítulo 13, versículo 1. Então, todas as tribos aqui já haviam recebido sua parte da terra, né, de acordo com a visão de cada um, mas Deus disse que eles poderiam ter conquistado muito mais ainda, que eles poderiam ter alcançado muito mais ainda. Então, Josué experimentou pessoalmente o cumprimento das promessas. Seus próprios pés e os pés de todo o povo de Israel, sob sua liderança, determinaram aquilo que possuía, como nós lemos aí, todo local em que pisar a planta dos vossos pés, vulo tenho dado. E para concluir aqui, usando esta chave, nós podemos ter plena convicção de que o Deus que abençoa Josué está conosco, né, pois ele nos ama com o mesmo amor que amou Josué, com o mesmo amor que amou a Moisés. Então esforcemos-nos e tenhamos bom ânimo, como o Senhor expressou aqui a Josué, pois aquilo que venha a ser impossível para mim e para você, aquilo que venha a ser impossível para o homem, é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. A promessa das bênçãos da vitória é condicional. Não pense que é incondicional. Nenhuma missão dada ao homem é incondicional. O crente precisa estar preparado e agir e levar avante a tarefa. Tem que estar preparado para agir. Tem que estar preparado para levar avante a tarefa que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Então as promessas e o poder e a presença de Deus estão conosco. As promessas, o poder e a presença de Deus estão conosco. Crentes de todas as épocas, crentes de todas as eras, têm sido encorajados mediante as mesmas garantias que Deus dá, que Deus deu a Abraão, que Deus deu a Moisés, que Deus deu a Josué. Então, os desafios são grandes, mas nunca avançamos sozinhos. Nunca avançamos sozinhos. Então, as tarefas tornam-se impossíveis quando Deus é deixado de lado. Quando Deus é deixado de fora. Mas quando os homens vivem a convicção da sua presença, da presença de Deus na sua vida, não existem impossíveis. Que Deus possa te abençoar. Pai de amor, muito obrigado por a tua palavra. Muito obrigado por todos que estão comigo aqui, meditando nela, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.